early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Bom dia. Bom dia. Igual o Moron. Bom dia! O Moron fala assim, né? A paz do Senhor Jesus. Aos irmãos mais tradicionais aí. A minha sogra, se eu digo para ela, chego na casa dela, ô dona Delina, boa noite. Ela, paz do Senhor. Ela fala para mim, né? Tem que falar paz do Senhor. Boa noite não serve. Aí eu digo para ela, paz da senhora também, né? E ela ri. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo, nós vamos falar hoje sobre lâmpada, né? Uma palavra que veio ao meu coração, e eu coloquei aqui, para que você levante a sua lâmpada e faça iluminar até o infinito, né? Eu vou falar sobre a nossa lâmpada, você abre comigo como texto base o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 15. Amém? Mateus 5, verso 15 diz assim: nem se acende uma lâmpada ou uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Em outra versão diz, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Amém? Oremos. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por estarmos aqui diante da igreja do Senhor. E adorando ao Senhor, agora nós queremos pedir-lhe a unção do Espírito Santo na meditação, na compreensão da Tua palavra, que o Senhor venha falar com cada um de nós. É o que te pedimos, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando me veio essa palavra, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, essa é uma palavra que fala muito no meu coração, latente, constantemente no meu coração, porque eu entendo que nós, como o próprio Jesus diz, nós somos a luz, também como Ele o disse, eu sou a luz do mundo, quem vier a mim não andará em trevas, e Ele nos outorgou essa responsabilidade. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Seria interessante fazer uma dinâmica, mas está claro, mesmo que apagarmos a luz, vocês vão enxergar aqui facilmente. Mas a lâmpada é tão importante,
E sempre foi, principalmente nessa época em que Jesus disse essas palavras, não havia luz elétrica, era lâmpada, e o combustível era o óleo, o azeite, onde eles acendiam ali e iluminava o ambiente. E principalmente nesse tempo, a forma correta de se colocar uma lâmpada era num lugar alto. Algumas casas antigas de fazenda, eu tinha um parente em Garapava, que a gente ia sempre na fazenda, você vê sempre o candeeiro, algum lugar alto onde eles colocavam, era uma lamparina azulzinha. Quem lembra dessa lamparina azulzinha que punha azeite e um bico de lamparina? Quem já teve isso em casa? Isso, estou antigo, hein? Estou antigo. Mas era isso que tinha nessas casas, a lamparina. E ela era colocada num lugar alto. Se você quiser fazer uma experiência na sua casa, pegue um pendente, coloque uma lâmpada, apague todas as luzes e coloque embaixo. Você vai ver que a luminosidade vai ser muito pouca. E quanto mais alto ela fica, não tão alto, né? Não lá em cima, mas numa altura abaixo do seu telhado, quanto mais alto ela ficar, mais luminosidade ela vai trazer no ambiente. Agora você imagina isso há 2000 anos atrás, onde o que se tinha era só aquela lâmpada, não tinha lâmpada para acender como vocês têm aqui, ali, tudo quanto é lugar tem lâmpada. Nessa época era só uma ou duas ou três que tivesse, mas dependia daquela lamparina, daquele candeeiro para iluminar. E então Jesus, ele observando isso, e Jesus é o pai da ciência, é o pai da física, e ele disse: não se coloca uma lâmpada debaixo de um alqueire. Alqueiro era um objeto qualquer, algumas pessoas traduziram como debaixo de um cômodo, porque precisa ser colocado num lugar alto. Eu vejo 3 aspectos dessa palavra que eu queria rapidamente dispor aqui, 2 delas e uma um pouco mais, que é o aspecto, eu coloquei aqui, espiritual, familiar e na vida secular. Começando de trás para frente, na vida secular. A gente, quando fala de lâmpada, a gente entende que quando Jesus nos diz, sois a luz do mundo, significa que nós somos brilhantes, ok? E ele diz que não se pode esconder uma lâmpada. Você pega uma lâmpada acesa, ainda que, a não ser que você coloque dentro de uma caixa hermeticamente fechada, e assim mesmo, se houver alguns furos ali, você vai ver raios de luz. Não se pode esconder o sol, muito difícil esconder o sol. Então, uma coisa que ilumina, que brilha, não se pode esconder. Eu vejo de uma perspectiva secular, profissional, muito interessante. Porque quando a pessoa tem talento, você não consegue sufocar esse talento se a pessoa tiver força de vontade. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, estou falando de futebol porque eu gostei muito, jogava muito bem futebol. Então você entende que as pessoas, quando têm talentos, quando são pessoas para despontar, Pelé, por exemplo, até hoje é considerado o melhor jogador do mundo, de todos os tempos. Se colocasse o Pelé num time pequeno, com certeza ele ia brilhar ali. Você coloca alguém com, por exemplo, um engenheiro muito... Olha, perguntaram para Henry Ford uma vez, se ele ficasse pobre, o que ele faria? Ele disse, eu pensaria e enriqueceria de novo. Porque é uma pessoa que nasceu para iluminar. Iluminar é brilhar. Nós temos que entender que Deus nos chamou, aí a gente vai usar uma palavra que é um chavão por aí. Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Já ouviu isso? Tem um fundo de verdade nisso, mas não podemos ser uma doutrina, mas você entender que Deus te chamou para fazer a diferença na sua sociedade, na sua família, como eu estou dizendo aqui, e principalmente na igreja, na vida espiritual, você vai entender um segredo importante, que Jesus disse, não se pode apagar, não se pode esconder uma pessoa que quer ser luz, que quer ser destaque. Então, na vida profissional, você tem que entender, eu vou discorrer rapidamente sobre isso, e Deus quer te colocar como uma pessoa importante, alguém que vai fazer diferença na sua empresa, vai fazer diferença onde você está, na faculdade, na escola, onde você estiver, você tem que fazer diferença. Uma coisa é você entender, eu preciso ser a diferença, é um ponto. E o outro é, você vai fazer a diferença porque a palavra de Deus está com você. Antes de eu me converter, eu era um aluno péssimo.
Não que eu não sabia, mas eu não me interessava, eu dava trabalho para as professoras. E aí quando eu me converti, graças a Deus, ainda na minha adolescência, eu mudei praticamente da água para o vinho, que procurei ser um dos melhores alunos, e fui por várias vezes o melhor aluno em física e matemática. Eu era muito bom em ciências e matemática, como é que chama essa área? Exatas. E eu comecei a me dedicar um pouco nisso daí, eu entendi, e Deus foi me colocando no coração como mudar isso, fazer isso, ser diferente. E eu comecei a cobrar de mim mesmo, eu não posso ser uma pessoa ruim, eu tenho que ter como um cristão, que eu me propus a ser de em diante, um cristão diferente, que dava trabalho, não dar mais trabalho. E aí, na vida, a gente tem que entender, se você é um funcionário ruim, você precisa procurar ser alguém muito bom. Se você é um professor, tem professores aqui, você tem que ser um dos melhores. Eu falei para o meu filho que está estudando pedagogia, seja o melhor professor de Ribeirão Preto, quiçá do estado de São Paulo. É uma meta que a gente tem que ter. Se você é um vendedor, seja o melhor vendedor que tem. E assim sucessivamente, de acordo com a profissão, com o seu chamado. Se você é alguém que tem, por exemplo, um motorista, etc., uma enfermeira, e etc., etc., você precisa entender que Deus nos chamou para iluminar. E é tão bonito quando a gente vê um crente, uma pessoa que acredita em Deus, ser destaque e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não se pode esconder. Na família, coloquei na família. Por que na família? Porque tem pessoas que estão em famílias que estão desfazendo e não fazem nada para que isso mude. Eu entendo que Deus colocou o professor Mateus pregou na minha igreja lá, e acho que ele vai dar continuidade nesse encontro nosso, sobre a importância do homem na família e na sociedade. E ele discorreu ali um assunto, uma palavra muito boa, o papel. Eu não quis dizer papel, porque parece que é uma encenação, mas não, a importância do homem na família e na sociedade. E eu entendo, biblicamente, que Deus escolheu o homem para ter uma direção. Não quer dizer que a mulher não tenha também. E às vezes, na verdade, a mulher é que tem essa direção. Então, na família, quando você está inserido numa família onde não há liderança, onde não há luz, onde não há um norte, não há um caminho, as pessoas não te colocam ali um caminho, um norte para que você seja alguém, você tem que entender, olha, eu preciso ser alguém na minha família. Eu já vi pessoas que começaram do zero, os pais, beberrão, a mãe também, e ele falou assim, não, a minha família tem que mudar. E ele, como filho, tomou a atitude de mudar a sua família. Ele orou, ele creu no que disse lá em Atos 16:31, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele começou a orar, e os seus irmãos se converteram, depois, logo em seguida, a sua família, os seus pais se converteram. Eu ouvi a história daquela dupla sertaneja, César Menotti e Luciano, e eles estavam tendo estudo, e um deles, não sei qual que é, um dos gordos lá, estava tendo estudo, e ele começou a ter estudo da palavra de Deus, e aí a família era muito repressiva, uma família tradicionalmente católica, mas praticante zero, mas que criticava o cristianismo ou os evangélicos. E aí eles já estavam começando a igreja, recebendo estudo na casa dele, e se encontraram certa ocasião, e ele com vergonha de falar que ele estava tendo estudo, mas ele se viu na necessidade de falar, de ser luz na família, e de repente, conversa daqui, conversa dali, com um padre de cá, com um padre de lá, e começou a sussurrar. Aí ele disse que tinha um irmão dele que era o mais extrovertido, e disse, olha, eu estou indo na igreja. Ele olhou assim, uai, você está indo? Eu também estou. E começaram a conversar, no fim, os 4 irmãos já estavam indo à igreja, e de repente aquela barreira foi quebrada, e eles tomaram a decisão de ser evangélicos. É um ponto, é um início, quando a sua família não está boa. Se eu sei que vocês aqui, não conheço todo mundo, os seus familiares, você precisa acreditar nisso. Você pode ser a luz dentro do seu lar, mesmo que seus pais não sejam. Aos pais é dado essa oportunidade, mas às vezes os pais não são. Você precisa receber esta incumbência, não vou dizer sacerdócio, porque diz que sacerdotes são os pais, mas essa responsabilidade de acender a luz dentro do seu lar. Amém? E por fim, no último texto aqui, que a gente vai perder um pouco mais de tempo, perder, não ganhar, a gente vê que o Senhor Jesus fala da questão espiritual.
Não se pode apagar uma luz, ou não se pode colocar uma luz e escondê-la debaixo de um alqueire. É muito mais importante essa palavra do que a gente imagina. Nós estamos vivendo momentos pós-pandemia, onde há um monte de pessoas desanimadas, que não acreditam nem mais em Deus. Tem um irmão que perdeu um jovem que ia na igreja só quarta-feira. O crente, existe o crente domingueiro, esse era o crente quarta-feira, porque domingo ele tem um rancho, ele não vai à igreja, porque ele vai no rancho e o rancho atrapalha. Aí ele chegou e falou para nós, parou de ir na igreja e falou: pastor, até tenho que visitá-lo. Eu orei tanto e a minha mãe morreu. Um desprezo, uma decepção com Deus. E eu até entendo isso. Ele não está deixando de acreditar em Deus, mas ele ficou muito assustado e ele está perplexo. E como ele, existem muitas pessoas que não acreditam mais que Deus cura, que Deus faz milagres. O que aconteceu com a humanidade? Por que é que Deus permitiu? E morreu cerca de 5 bilhões de pessoas, parece, né? 5 milhões de pessoas no mundo. Eu estava pesquisando em meados da virada do século passado, 1900, 1915, morreram cerca de 100 milhões de pessoas com a gripe espanhola, e a população era muito menor do que a gente tem hoje. Essas pandemias, a peste negra, meados de 1500, e aí essa outra mais recente, a espanhola, e agora a pandemia que nós enfrentamos, já tivemos a H1N1 que matou muita gente. Isso sempre ocorreu. É como, eu analiso que é como se fosse, que estivéssemos dentro de um barco e o barco afundou. O Titanic afundou, e cada um de nós, nos agarramos em alguma coisa, e chegamos à praia, e vamos ver quem está vivo. Você está vivo aí? Faz assim. Você está vivo, graças a Deus. Parabenizo os irmãos, porque hoje eu acordei, às 5 horas da manhã, estava orando, preparando a palavra, e eu falei: gente, domingo, chovendo. Acho que vai ter umas 10 pessoas lá na igreja. Vocês estão de parabéns, né? E, né, não estava gostoso ficar dormindo com a chuvinha, abrir a janela? Isso também tem a ver com fidelidade, com compromisso com a casa de Deus. E você tem que dar glória a Deus porque você está vivo. Amém? E o Senhor Jesus nos diz que somos a luz do mundo. E eu vim aqui nesta manhã declarar que você vai ser uma luz tão forte, que vai percorrer 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Amém? E a sua visualização vai atingir o infinito. Deus nos quer levantar nesses dias de tenebroso, de tristeza, dias de momentos fúnebres em muitas famílias, pessoas desanimadas, desacreditadas de tudo. Nós temos que ser a luz neste lugar, nestas casas, neste mundo. Às vezes ser luz dentro da própria igreja, porque a gente fala assim, a igreja é o lugar onde a luz está, mas tem muitos irmãos dentro da igreja, que estão na escuridão, estão nas trevas, desacreditando de tudo. Igrejas que não se motivam mais, igrejas que estão tristes, que não conseguem cantar um louvor com alegria, não conseguem sentir mais a presença de Deus, pessoas que estão na igreja por ir, mas eu digo para você, continue indo por ir, porque uma hora o Espírito Santo vai tocar na sua vida e você vai se erguer em nome de Jesus. E por isso que na igreja nós precisamos de pessoas que queiram ser luz, grupo de jovens que vão se acabando, vai diminuindo, enfim, os jovens não têm mais prazer, não se reúnem mais, e sobra 1, 2 ou 3, e Deus quer chamar um jovem, 2 jovens, para serem luz no seu ministério, na liderança de crianças, dos professores de criança, na liderança de homens, na liderança do grupo de mulheres, na liderança do grupo de oração, departamentos dentro da própria igreja, ou redes, como dizem no G12, que tem que se levantar, para que os irmãos tenham um ânimo, um novo gás. O azeite que acende a lâmpada é o Espírito Santo. E nós precisamos nos reerguer, irmãos. É tempo de nos reerguer. Não se pode colocar, a gente vai com a outra, 2 perspectivas. Quando Jesus disse, não se acende uma lâmpada e coloca num candeeiro. Por que vocês colocaram isso aqui? É para melhorar a imagem do vídeo. Se o irmão pegar e colocar isso debaixo da mesinha do Renato, ele não vai ter efeito.
Então tem que ser colocada num ponto estratégico. Irmão, Deus quer te colocar num ponto estratégico. Amém. E eu falo na igreja, por que na igreja? Porque muitos irmãos precisam ver a sua luz irradiar com bastante alegria, com bastante lumes, que é a medida que se mede a luz. Porque a luz esquenta, a luz aproxima, a luz faz as pessoas se enxergarem os seus próprios erros e mudarem de vida. Amém? Pois bem, aí nós vamos entender. E o Senhor Jesus, pela palavra ou pela perspectiva espiritual, ele, no texto em que ele está falando isso, ele começa falando sobre um outro assunto, que eu vou dizer aqui, ler, o versículo 13, vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Então Jesus está dizendo que nós somos como sal e como luz. O sal serve para dar sabor. Ou seja, ele está dizendo para nós cristãos que nós servimos para influenciar positivamente as pessoas. Num desses textos de Mateus, Marcos, de João e de Lucas, de João fala um pouco, e de Lucas, em que Jesus fala sobre luz, ele também diz o contrário. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas ele diz logo a seguir, se os nossos olhos forem maus, a luz que irradia de nós é uma luz negativa. É trevas. Ele diz, na verdade, vocês vão irradiar trevas. E ele completa, cuidado para que você não irradie trevas. O que é irradiar trevas? Aquela pessoa que quer destruir sonhos, que quer destruir projetos, que quer destruir crescimentos, as pessoas que só enxergam a questão negativa. Então a luz tem a ver também com o que a gente vê. Se você recebe de Deus a força, a unção, o seu interior, o seu corpo todo será iluminado e irradiará uma luz do bem. Mas se você não enxerga em Deus, ou não vê em Deus o suficiente para se iluminar, o que sairá de você? O apóstolo Paulo chama isso de frutos da carne, obras da carne. Quando nós não entendemos, não estamos ligados em Cristo, a gente começa a transmitir, irradiar de nós, se é que eu posso dizer, porque irradiar coisa ruim é complicado, mas sim, o Senhor Jesus disse que nós estaremos transmitindo trevas. Então é interessante entender, quando ele diz que vós sois o sal do mundo, ele está dizendo que nós somos o tempero, nós equilibramos, nós damos sabor nas coisas. Ok? E imediatamente ele diz, vós sois a luz do mundo. E aí, num versículo mais a seguir, lá de João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante. A luz que devemos transmitir, na verdade, é a luz da vida. Olha que interessante. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Interessante o Senhor Jesus se declarar a luz do mundo, e ao mesmo tempo ele dizer para os discípulos, vós sois a luz do mundo. O que ele quer dizer com isso? Eu por mim mesmo, com as minhas obras, com o meu pensamento, com minhas ações, jamais poderia irradiar, jamais poderia ser a luz. Mas como Deus declara isso, o Senhor Jesus veio e diz, vós sois a luz do mundo, quando nós o aceitamos, quando nós temos um compromisso com Ele, quando dele recebemos, nós podemos irradiar. É como se fôssemos, o apóstolo Paulo diz, nós o contemplamos como por espelho, ou seja, irradiamos ou enxergamos Jesus, e Ele em nós faz irradiar através de nós a verdade, a vida, a luz. É isso que o Senhor Jesus diz e é o que o apóstolo Paulo completa. E nós irradiamos vida, transmitimos vida, refletindo como espelho a glória do Senhor, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 3,18. Ou seja, temos a luz de Cristo em nós, quando seguimos a Cristo e transmitimos essa luz de vida a todas as pessoas com quem nós convivemos. Eu pergunto, que luz nós temos sido? Pergunto mais, nós estamos acesos ou precisamos ser acesos? É possível que a nossa vida passe por momentos difíceis.
por momentos de tristeza. Eu não acredito que o crente tornando aquela mente. Acredito que ele vai diminuir na sua luminosidade, que vai se tornando aquela chama bem pequenininha, mas que sempre há uma esperança, há uma oportunidade para ser melhor. Ok? E é isso que o Senhor Jesus quer que cada um de nós sejamos. Não podemos nos esconder, não pode se esconder tal luz, a luz da vida. Ela foi colocada em nós para brilhar. Quanto mais alto colocarmos, mais pessoas serão alcançadas. E por onde formos, onde passarmos, essa luz nos acompanhará. Olha que interessante na palavra de Deus, quando você vê algumas pessoas que foram chamadas para ser luz. Por exemplo, eu coloquei aqui como algumas pessoas, coloquei como Abraão. Onde é que Abraão estava? Aproveitando até essa novela aí da Record, aí, que faz ali uma ilustração muito bonita. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, escondido. E Abraão, se continuasse ali, nem eu nem você saberíamos da sua história. Mas um dia Deus disse para ele: Abraão, sai da sua terra, para uma terra que eu te mostrarei. E o que Abraão fez? Saiu. Abraão aceitou a responsabilidade, aceitou o desafio de ser luz. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não só é o precursor, o pai da nação de Israel, mas também ele é o nosso pai na fé, porque Abraão nos mostrou a fé. Nós somos filhos de Abraão por herança, diz o apóstolo Paulo, por causa da sua fé, por causa da luz que irradiava de Abraão. O que dirá de Moisés? A Moisés é até literal. A Bíblia diz que quando ele descia do monte, o seu rosto brilhava. E as pessoas não podiam enxergar. E os israelitas diziam: coloca um véu, Abraão, que não dá para enxergar. Olha que bênção. Já pensou que unção? Você chegar na igreja e falar: irmão do céu, que luz é essa que irradia de você? Irmãos, isso não tem mais. Isso lá do Velho Testamento, as pessoas caírem do poder de Deus e não aguentar de ver, porque claro que Deus olha para a gente, sabe que somos falhos, somos mortais, mas que bonito quando você vê alguém despontando, uma pessoa despontando, um jovem, uma mulher, um homem na mão de Deus, se tornando um líder, se tornando um pastor, se tornando um diácono de luz, iluminado, uma pessoa que ama o que faz. O que a Bíblia diz sobre Estevão, que não era um dos maiores lá do ministério lá de Jerusalém, ele era um diácono, um simples diácono, mas um homem da unção de Deus. E ele foi o primeiro mártir declarado ali na Bíblia, porque ele não só fazia o seu ministério de socorrer as viúvas e ajudar as crianças, mas ele pregava, ele irradiava a sua luz para o evangelho ser propagado. Aí você fala: você está louco, não vou ser igual a Estevão. Não, Estevão foi morto. Mas outros conseguiram vencer e fizeram a obra de Deus. O evangelho cresceu ainda mais. Que bom ver pessoas assim. Deus chamou também depois disso o próprio José, que foi luz. Onde ele estava na sua casa, Deus já estava dando a ele a visão do que ele seria, e não foi aceito por seus irmãos. Aí foi jogado lá no Egito, se tornou um escravo, iluminou as casas de Potifar, foi enganado, foi traído, foi lançado na prisão. Depois de 12 anos aproximadamente, ele foi exaltado, sendo o maior depois de Faraó no Egito, um homem iluminado, e Deus escolheu ele para ser luz, mesmo que ele passou por diversas dificuldades, por densas trevas, por anos de sofrimento. Ele foi exaltado e se tornou uma lâmpada no Egito, não só de uma pessoa que teve um sucesso profissional na vida secular, uma pessoa que teve sucesso na vida familiar, mas principalmente um homem que teve sucesso na vida espiritual. Ele conduziu a sua nação. Ele disse: olha, Deus me escolheu, nem mágoa ele guardou, porque quem tem luz não tem inveja de ninguém, não guarda mágoa de ninguém, perdoa todo mundo. O iluminado de Deus é sempre uma pessoa de coração grato, de coração aberto para ser bênção, abençoar pessoas. Quando os seus irmãos vieram para o Egito, ele disse: olha, Deus permitiu. Ele não vingou os seus irmãos. Ele disse: Deus permitiu que eu viesse na frente para preparar o caminho para vocês que pudessem vir agora. Olha que bênção. Uma pessoa iluminada não tem medo de perder as coisas, porque sabe que amanhã Deus vai dar outro.
Amém? Seja uma pessoa iluminada. Desponte-se. E onde ele era colocado, até na prisão, diz a história de José, que ele foi luz lá dentro. Ele foi exemplo lá dentro, que o carcereiro deixou tudo na mão dele, ele tomava conta da cadeia. Quantas pessoas você conhece? A gente está falando de pessoas no passado, e às vezes você pode me perguntar, pastor, mas o senhor está contando coisa que às vezes até uma história, e eu nem sei se é verdade. Há fatos que comprovam a existência dessas pessoas. Mas vamos lá, vamos trazer para nós. Quantas pessoas você não conheceu na vida? Que são pessoas que irradiam, que iluminam Cristo, que nada afasta de Deus. É isso que Deus quer que nós sejamos, é para isso que Deus nos chamou. Amém? Eu não sei como é que você consegue, ou eu conseguimos segurar a lâmpada de Deus escondida dentro de nós. O Senhor Jesus propôs uma parábola dos talentos, que ele disse que o homem pegou e dividiu entre 3 funcionários, ou 3 empregados, os talentos, 1, 2 e 5, mais ou menos isso, não lembro direito essa proporção, e disse, olha, vou viajar, vocês multipliquem aí, trabalhem os talentos. E quando ele voltou, o que tinha 5, falou, olha, eu consegui multiplicar, ganhei mais 5. Eu lhe disse, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do meu Pai. E assim, o que teve 2 também, multiplicou em 4, foste fiel, estou certo aí na contabilidade, né? E aí ele disse, foste fiel, vai ser abençoado. E o que teve 1, tive medo, porque o Senhor colhe onde não plantou, eu guardei, enterrei. E muita gente está fazendo isso. Eu não digo que você consegue enterrar a unção de Deus na vida de você. Você enterra, quando nós fazemos isso, nós estamos enterrando a nós mesmos. Mas eu vim aqui para que você não faça isso, nem eu. Deus nos escolheu para ser luz. Não se pode colocar uma lâmpada escondida. Não se pode esconder. Isso eu estou dizendo, voltando, tanto você não pode se esconder, como nós não podemos esconder a grande luz que Deus colocou em nosso coração. Temos que irradiar isso de maneira global, por que não dizer? Divulgar, ser bênção, nos colocar no lugar, ser pessoas que se colocam na brecha. E é isso que nós estamos precisando hoje. Amém? Olhar as coisas e não só criticar, mas olhar aquilo que tem que ser feito e dizer, eu faço. Muitas áreas da igreja está atacada. Nós estamos vivendo como nos dias de Neemias, que chegou a Jerusalém e viu os muros todos quebrados, derrubados, brechas abertas, e que ele uniu todos os moradores de Jerusalém e disse, olha, nós vamos reconstruir os muros. Dividiu em famílias e cada um fez a sua parte. É momento da igreja abraçar isso de maneira ampla. Nós entendemos isso, que Deus nos escolheu nesse tempo, irmãos. Um tempo de recomeço, um tempo de sustos, tempos de perplexidade, mas um tempo de oportunidades. Amém? Pense no que você precisa fazer, ou o que você pode fazer para melhorar o lugar onde você está. Eu sempre fui dessa ordem de pensamento. Eu nunca fui uma pessoa negativa, graças a Deus. Eu entendo, eu sou realista, mas não sou negativista. Eu vejo o que tem que ser feito, imagino e falo, vamos fazer tal coisa. Amém? O homem e a mulher de Deus que tem o chamado, jamais ele retroage. Jesus disse, quem põe a mão no arado não pode voltar atrás, não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Você foi escolhido nesse tempo de dificuldade, de tristeza, de luto, para ser luz, para ser bênção. Amém? E eu digo para você agora, quer você aceite ou não, não aceite menos. Aí você pensa, lá, mas na igreja tem os irmãos que fazem, então, tem um louvor, já está certo, o bispo Éder prega, e faz dois com o bispo Hinaldo, tá, prega, está tudo certo, não precisa ser feito mais nada. Sempre há algo a ser feito. Sempre há algo que você talvez diga, olha, eu vejo pessoas saindo da igreja, mas
vou sair da igreja porque lá não tem isso. Eu falei assim, uma pessoa essa semana conversou comigo sobre um assunto de uma igreja que ela está dizendo, eu estou desanimada de ir lá, não é da nossa igreja. Eu falei, mas por quê? É muito fácil você pegar uma pessoa dessa e falar assim, vai para minha igreja é boa. A gente até brinca às vezes, mas não é assim que se faz. Eu falei, não, se Deus está te mostrando algo na sua igreja, que você vê que precisa ser feito, que está faltando, não é para você sair. É para você chegar para os irmãos, reunir os irmãos, dizer o que nós podemos fazer para ser melhor este lugar onde nós estamos. Isso é ser luz, irmãos. Amém? Isso é ser luz. O que nós podemos fazer? Às vezes você fala assim, mas eu não tenho tempo, irmão. Sempre há algo que você pode fazer. Seja grato a Deus. Seja disposto para realizar a obra de Deus com amor e disposição. Amém? Eu queria ler com vocês algo interessante. Que você vai entender por que eu vou ler. Isaías 61. Só lembrando aqui, mais um fato que eu não falei aqui, mas vou falar. 4 pessoas que foram na Babilônia, foram levados como cativos, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados como escravos, para ser escravos, mas ali eles irradiaram a luz que havia neles, sendo fiéis. Eles não abortaram a fé, não abandonaram a fé, não apostataram, eles continuaram servos de Deus e foram abençoados naquela nação, naquele povo. Você conhece a história deles. Então é isso que o Senhor, é para isso que o Deus nos chama. Precisamos de mais luzeiros bons neste mundo de trevas. Não esconda, não sufoque a luz que há em você. Deus nos escolheu para brilhar e abençoar, influenciar, transmitir vida, transmitir ânimo. Amém? Quando você chegar na igreja, chegar na sua casa, cumprimentar alguém, a pessoa está triste, não seja uma pessoa, que eu vou dizer aqui, não gosto dessa palavra, mas não seja um negativista. Está ruim, né? Está ruim. Mas sempre ministre uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai dar força. Gente, tem um monte de pessoas transmitindo coisa errada, heresia, baboseira. Essa semana mesmo mandaram para mim um vídeo de um camarada que está vendendo sopro ungido. Vocês viram esse vídeo? Ele assopra uma bexiga, porque na igreja diz que quando ele sopra as pessoas sentem o poder de Deus e cai. Acho que você deve ser bafo para cair. E ele falou assim, olha, eu estou vendendo sopro ungido. Ele sopra a bexiga e marra, você vai levar para sua casa, vai soltar na sua casa e vai ungir. Custa um valor lá. É tanta bobeira. Eu falei, gente, será que pelo menos eles usam o Trident para soprar essa bexiga, né? Sopro ungido. Um monte de coisa errada. E nós estamos aqui com a palavra de Deus. Nós pregamos, nós temos um líder, que é o Bispo Hinaldo, que fala, que preza pela palavra, pela verdade. Mesmo que ele perca, um dia eu vi ele falar assim numa pregação de bispos, eu achei, nossa, isso aí acaba com a igreja. Mas é uma realidade. Ele pregou sobre liberdade, ele disse, nós somos livres até para não ir à igreja. Quem já viu essa pregação dele? Foi gente, para não ir à igreja, né? Mas é uma verdade, mas não está dizendo para você não ir à igreja. Isso, e vai de encontro com o que ele crê, com o que ele prega. Amém? Não faz nenhum subterfúgio para ganhar pessoas, não faz sopro ungido, não faz rosa ungida. Nós pregamos a verdade de Deus. Gente, isso é tão bom, isso é uma chama, isso é um poder que nós temos nas nossas mãos. O que a gente faz pouco é acreditar nisso, como o Bispo Hinaldo acredita. Nós precisamos acreditar, você é bênção. Aí a gente vai ter que ter um pouco de pentecostal. Eu vi o pastor Hernandes Santos pregar o seguinte sobre o avivamento. Você foi lá em Brodowski, a pregação dele? Eu ouvi a pregação dele. E ele diz o seguinte, o que é avivamento? Um jovem perguntou para ele, pastor, o que é avivamento? Ele disse, você está vendo aquela vaca lá no pasto? Estou. Isso não é avivamento. Eu falei, tá. Você está vendo aquele pardal no fio de eletricidade? Sim. Bom, isso não é avivamento. O dia que você vê a vaca no fio e o passarinho na grama, aí você vai ver, isso é avivamento.
O que ele quis dizer? Que o avivamento às vezes acontece e a gente tem que fazer coisas, não loucura, não coisas fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, mas nós temos que ousar muitas vezes. Amém? Quem tem a luz de Cristo faz assim aí, ó. Nós temos que ousar, irmãos. Você está na empresa, está no seu trabalho, e alguém está triste, você fala, Deus, começa a falar isso. E nós emanamos vida, como a palavra de Deus, a luz da vida. Chega alguém na igreja triste e fala, não, vai dar tudo certo. Meu cunhado ontem bateu de moto. Aí a cunhada me chamou para buscar ele lá na USP. E a hora que eu fui pegar, é uma irmã de bênção, de fé, uma irmã de oração. E ela começou a querer chorar no carro. Ai, calma, está tudo bem. Vai dar tudo certo. Ele só caiu, só quebrou uma perna, só tem que pôr o parafuso. Mas está tudo bem. Amém? Colocar ânimo, colocar fé. Alguém vai fazer um exame difícil, vai fazer, e daí? Vai fazer, vai superar, vai vencer isso em nome de Jesus. Não é porque as coisas ruins aconteceram que tudo vai acontecer de ruim. Eu preguei um dia no Simeone lá, falou, estou cansado de enterrar pessoas. Eu preguei sobre, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ele falou, gente, eu estou cansado de fazer velório aqui, chega. Nós temos que pregar vida, unção de Deus. E eu desafio você a se levantar agora em nome de Jesus. Pode se levantar. Eu vou ler esse texto. E essa palavra vai para você, para finalizarmos aqui a nossa meditação, em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares anteriormente destruídos. Quem crê comigo que a nossa igreja vai ser restaurada, levante a mão. Diga, eu creio. Repita comigo, eu creio e profetizo um novo tempo nessa igreja, na liderança, nos jovens, nos casais, nas outras igrejas, na minha família. Eu profetizo toda palavra de restauração, de unção, olhos de alegria, vestes de louvor. Eu profetizo em mim uma luz irradiante, que contagie, que influencie pessoas ao arrependimento, a conhecerem o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo vida na minha família. Em nome de Jesus, eu repreendo enfermidades. Em nome de Jesus, doenças. Há um novo tempo para a minha vida, para este povo, para a nossa igreja, onde nós seremos colocados como luz, num lugar de destaque, para ser bênção, em nome de Jesus. Eu quero te dar um tempo agora, feche o seu olho, interceda por seus familiares em primeiro lugar, seu pai, sua mãe, seu filho. Eu tenho pessoas na minha família que precisam voltar para Jesus. Interceda agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos te pedir a bênção do Senhor sobre os irmãos, sobre a igreja, Senhor, sobre os nossos familiares, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a tua mão sobre todos que estão afastados, ó Deus. Nós queremos ver pessoas convertidas, pessoas restauradas, pessoas que retornem aos teus caminhos, que essa luz que está em nós possa irradiar a luz de Deus, a unção do Espírito Santo, e vidas sejam salvas dentro da nossa família, Senhor. Nós também queremos orar pelas famílias, Deus, dos vizinhos da igreja, dos nossos amigos, ó Pai, que estão ao nosso redor, que possam ver essa luz, que possam ser
ó Deus, alcançados, influenciados pelo nosso exemplo, pela unção de Deus, está em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Faz da nossa vida uma luz irradiante que transmita a vida de Deus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós tenhamos pessoas da igreja, homens, mulheres, jovens, convertidos de verdade, restaurados, ruínas, Deus, sejam refeitas os muros, as casas espirituais. Restaura a nossa sorte, Senhor, restaura todo o nosso emocional, faz de nós uma igreja forte, uma igreja que caminhe, uma igreja que lute contra o inimigo, contra as hostes do mal, e seja uma igreja vencedora, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que nós teremos lutas, Deus sabe que nós teremos dificuldades, mas o Senhor está acima de tudo. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso general, o Senhor vai à frente de qualquer coisa. Nós nos colocamos diante do Senhor e nos consagramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder, coloca a mão em alguém que está do seu lado, se tiver essa liberdade, lá no ombro, coloca-se. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Você foi chamado para ser uma luz irradiante. Você foi chamado para ser bênção. E Deus não aceita menos de você. Diga para Ele: Deus não aceita menos, não. Você tem que ser unção. Você tem que ser exemplo. É isso que nós precisamos fazer e ser. Em nome de Jesus. E agora você diz para Ele, diz: eu recebo isso, eu creio nisso. E vou me dispor para que isso aconteça em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.